Por que a Índia, que é um país tido por muitos como um país pobre de infraestrutura precária, está sendo cogitado para se tornar a terceira maior economia do mundo nos próximos anos? Fica comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos e eu sou o criador desse canal. Aqui eu falo sobre economia, sobre investimentos, e se você gosta desse tipo de assunto, eu já te convido a curtir esse vídeo, compartilhar ele e se inscrever no nosso canal. Bom, o que nós vamos ver no vídeo de hoje? Eu vou falar um pouquinho da história, brevemente, da história da Índia, né? O porquê que ela chegou até esse patamar que ela é hoje, e nós vamos falar um pouquinho sobre aspectos econômicos, demográficos, que levam muitos economistas, muitos analistas a acreditarem que ela vai se tornar a terceira maior economia do mundo, perdendo apenas para a China e para os Estados Unidos já nos próximos anos. Então, começando um pouquinho pela história. Para quem não sabe, a Índia ela já foi uma das maiores economias do mundo, quando ela era governada pelo Império Mughal, tá? Isso foi há séculos atrás, e ali ela era um centro de comércio global. Depois ela perdeu esse espaço quando ela sofreu a colonização britânica. Então ela foi aos pouquinhos perdendo o protagonismo global, porque o Reino Unido, né, ele sugava toda a riqueza da Índia para fazer negócios em prol de si. E isso só foi começar a se reverter em 1947, quando terminou a colonização britânica. Aí vocês podem estar pensando, pô, então depois que teve a independência, né, o país começou a se desenvolver. Na verdade, nas primeiras décadas pós-independência, foram bem difíceis para a economia da Índia, porque eles ainda tinham uma forte estatização, a economia ela era muito controlada pelo poder do Estado. Existiam muitas barreiras de entrada para produtos importados, com taxações muito altas, que deixava a indústria de lá menos competitiva globalmente. E, além disso, também eles tinham um câmbio fixo, baseado na libra inglesa. Isso também era um grande problema para a economia. E até que na década de 80, início dos anos 90, a Índia ela passou por severas crises. Tá? E aí que foi a virada de chave. Quando a Índia estava passando por crise, ela foi pedir socorro para o FMI, para o Fundo Monetário Internacional, que socorreu, emprestou recursos para a Índia, porém com uma série de medidas. E essas medidas, que foram lá no início dos anos 90, elas foram cruciais para o desenvolvimento que a gente está vendo agora. Quais medidas foram essas? Câmbio flutuante, redução de tarifas a produtos importados, abertura maior para o mercado global e desregulamentações de mercado. Além desses pontos impostos pelo FMI, tem alguns outros pontos também que eu gostaria de citar aqui, que foram extremamente importantes para esse desenvolvimento da Índia. Um é no aspecto demográfico, tá? A Índia, ela é um país muito populoso, inclusive pelos dados da ONU, no ano passado se tornou a maior população mundial, ultrapassando a China. A Índia também tem o segundo maior população de falantes de inglês, né? Perde para os Estados Unidos, isso também é uma grande vantagem competitiva. E tem outro aspecto que eu acho muito interessante. Na década de 90, o governo criou incentivos para os jovens estudarem TI. Então, por isso também, a Índia ela se tornou um polo de atração para as empresas de tecnologia, Apple, Microsoft. Essas empresas todas têm unidades na Índia, porque tem uma mão de obra qualificada e barata em relação aos outros países. Isso tudo fez um desenvolvimento muito grande nessa área, e hoje o segmento de tecnologia da informação ele responde a 7 a 8% do PIB da Índia. É um número realmente impressionante. Além disso, tem um outro número que eu queria citar. Em 1991, a Índia ela recebeu 75 milhões de dólares no ano inteiro de investimento estrangeiro, ou seja, quase nada. E em 2019, que é o dado mais recente que eu tenho, ela recebeu 52 bilhões de dólares de investimento. Então mostra que esse programa, ao longo dessas décadas, deu muito certo. Além disso, vários indianos fazem intercâmbio, vão trabalhar em Vale do Silício, em outros lugares, conhecidamente polos tecnológicos. Inclusive tem muitos indianos que são CEOs de startups, empresas de tecnologia no Vale do Silício. Além do crescimento na área de software, né, de TI, a gente também pode destacar nos últimos anos o crescimento do setor industrial. E aí os três principais são a indústria de carvão, a indústria de aço
e a farmacêutica. Eu gostaria muito de citar a farmacêutica, detalhar um pouquinho mais, que um medicamento produzido na Índia, ele é 60% mais barato do que produzido nos Estados Unidos ou 50% mais barato do que o mesmo medicamento produzido na Europa. Isso fez com que, durante a pandemia da Covid-19, a Índia fosse uma das maiores produtoras de vacinas. E isso tem uma tendência de continuar essa produção alta de vacinas, o que dá um grande desenvolvimento para o país, tanto de emprego como de PIB, de imposto. Juntando todos esses fatores, a gente pode observar aqui no gráfico, o PIB da Índia ele cresceu em torno de 6% ao ano, quando a gente olhar um período de 99 até 2023. E o PIB per capita ele cresceu 3 vezes, tá? Ele saiu de $750 em 99 para $2.240 em 2023. E a expectativa é que em 2024 a Índia cresça 7%, já descontada a inflação, tá? Em números reais, e uma média de 6,5% ao ano até 28. Com isso, em 25 ultrapassa o Japão e em 2032 ultrapassaria a Alemanha na lista das maiores economias globais, se tornando aí sim a terceira maior economia, perdendo apenas para Estados Unidos e China. Agora também é importante citar que nem tudo são flores, né? A Índia ela ainda tem muitos problemas, muitos desafios a serem enfrentados. Os 3 maiores que eu considero ainda é a taxação de produtos importados, que apesar de ter reduzido bastante do que era no passado, ela ainda é alta. Os bancos, a maioria são estatais, tá? Então isso também é ruim, ela acaba restringindo a oferta de crédito e dificultando o acesso ao capital e inclusive ao desenvolvimento, né, dos empreendedores. E em terceiro, é infraestrutura. A gente sempre traça um paralelo entre Índia e China, né, porque a gente sempre imagina que o que está acontecendo na Índia agora é o que aconteceu no início dos anos 2000 na China. E naquela época a China ela investia muito mais em infraestrutura, ela chegava a investir 50% do PIB para a construção de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, né? E a Índia hoje ela atualmente está investindo 30% em infraestrutura e ainda assim é uma infraestrutura muito precária que acaba que muitas regiões não conseguem se desenvolver porque não tem acesso a uma logística adequada, uma infraestrutura de comunicação e tudo o que precisa. Agora também vocês podem estar se perguntando como que o Brasil pode se beneficiar desse crescimento indiano. A gente sabe que o crescimento chinês ele foi um indutor muito grande para o crescimento brasileiro no início dos anos 2000. Então, o que eu vejo, assim, né? E fazendo uma futurologia, né? Não tem bola de cristal aqui. Logo, a população crescendo muito e melhorando muito o PIB per capita, a Índia ela não vai ser mais autossuficiente em alimentos. A gente sabe que a agricultura é um ponto forte lá na Índia, mas eu vejo aí um potencial gigantesco. O Brasil é um grande exportador do agro. Eu acho que vejo aí também uma grande chance do Brasil se beneficiar, além de também enxergar na produção do minério de ferro, do aço, que a gente é grande exportador. Se a Índia investir muito em infraestrutura que precisa, a gente também pode ser beneficiado nesse cenário. E outra dúvida também que vocês devem estar se perguntando, pô, legal, Luciano, gostei do vídeo, gostei de entender um pouquinho mais da economia da Índia, mas e como a gente se beneficia nisso nos investimentos? Então eu separei aqui 3 ETFs para mostrar para vocês, ETFs de ações indianas que a gente pode comprar com uma corretora no exterior. Então é necessário abrir uma conta, uma corretora no exterior, a gente pode comprar um ETF desses que vai acompanhar o desenvolvimento dessas empresas lá na Índia. O primeiro ETF que eu vou falar é o INDY, que são as 50 maiores empresas do país. No momento que eu gravo esse vídeo, só em 2024 ele já teve um retorno de 10,83% e 21,24% no intervalo de um ano. O segundo ETF que eu vou comentar é o INDA, tá? INDA, que são as 100 maiores empresas indianas, e ele rendeu só nesse ano 16,78% e nos últimos 5 anos 63,88%. E tem mais um, que é o SMIN, que ele tem um pouquinho mais de risco, ele investe em small caps, tá? Ele tem no seu portfólio atualmente 240 small caps, e ele rendeu esse ano 19,03%, e nos últimos 5 anos 121,49%. Tem um deles que eu recomendo aqui na consultoria para os meus clientes, e se você quiser ter acesso a ele, eu vou deixar um link aqui na descrição, você pode colocar o seu nome, telefone, e-mail,
eu ou alguém da minha equipe entra em contato e aí a gente faz uma análise gratuita da sua carteira e a gente te fala se faz sentido ou não para você investir em Índia e qual o ETF que a gente costuma usar para fazer essa alocação que a gente considera mais seguro e de melhor qualidade, tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, comentem, para nos incentivar a continuar criando conteúdo de qualidade. Um abraço e até a próxima.